Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Próxima Geração. Meu nome é Felipe Zaleski, sou advogado, e no vídeo de hoje falaremos sobre a equiparação do companheiro, ou seja, aquele que vive em união estável, à condição de cônjuge para fins sucessórios. Então, em primeiro lugar, é importante a gente deixar claro qual é o conceito de união estável. Então, união estável é todo aquele relacionamento que é público, duradouro e que tem por intenção a constituição de uma família. Então, ao contrário do que muita gente pensa, não existe um tempo mínimo para que a união estável ela seja considerada. Muita gente fala em 2 anos, se você está morando com alguém há mais de 2 anos, já é considerado união estável. Na verdade, a lei ela não faz nenhum tipo de menção à questão temporal, e sim, preenchidos esses requisitos que eu falei, uma relação já pode sim ser considerada como união estável, inclusive para fins sucessórios. Acontece que em 2017, o Supremo Tribunal Federal ele declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que trazia as regras da sucessão, as regras da herança do companheiro, ou seja, daquele que vivia em condição de união estável. As regras eram um pouco diferentes em relação ao cônjuge, mas ao contrário também do que muita gente pensa, o STF não fez isso simplesmente por uma questão de preservar, de garantir, digamos, o direito aos companheiros que seriam sempre prejudicados em relação ao cônjuge. Na verdade, em algumas situações, o artigo 1790 ele poderia inclusive beneficiar os companheiros, por exemplo, no caso de uma união estável regida pelo regime da comunhão universal de bens, o companheiro, além do direito à meação, também teria direito à herança, o que não acontece no caso de um casamento regido pelo regime da comunhão universal dos bens, onde o cônjuge sobrevivente tem apenas direito à herança. Então, para evitar esse tipo de discrepância, seja favorecendo o cônjuge ou favorecendo o companheiro, o STF acabou declarando a inconstitucionalidade do artigo 1790. Então, tanto a sucessão do cônjuge quanto a sucessão do companheiro passaram a ser regidas pelo artigo 1829 do Código Civil, que traz a ordem de vocação hereditária. Essa decisão do STF na época causou certa polêmica no mundo jurídico, porque apesar da boa intenção de evitar que houvesse uma discriminação, seja a favor ou ao contrário aos cônjuges e companheiros, na verdade, ela acaba limitando o poder de escolha entre as pessoas, Então, justamente a Constituição Federal, ela já previa, esse inclusive foi o voto do ministro Marco Aurélio, que acabou sendo vencido nessa discussão. A Constituição Federal, ela prevê essa diferença entre cônjuge e companheiro, e não é por acaso, sim, porque são relações distintas. Então, muitas vezes, os próprios companheiros preferiam o regime, a sucessão, na forma do artigo 1790, por considerarem mais justo, enfim, por qualquer motivo. E, no fim das contas, o Supremo Tribunal Federal acabou impedindo essa liberdade e equiparou os dois institutos para todos os fins sucessórios. Na verdade, inclusive, essa é até uma discussão se realmente essa decisão ela teria surtido efeitos para todos os fins sucessórios ou apenas para a divisão da herança. Isso porque tem alguns institutos como o direito real de habitação, o direito a 25% no mínimo da herança quando ocorre a concorrência com os filhos, com os filhos comuns do casal. Então, independente do número de filhos, o cônjuge ele ficaria, o cônjuge e o companheiro, essa é a dúvida, se o companheiro também tem esse direito ou não, ficaria com no mínimo 25%, que é 1/4 do acervo hereditário. Também tem a questão da própria condição de herdeiro necessário do companheiro, se ele também pode ser considerado herdeiro necessário ou não, e outras situações que também influenciam nessa condição de ser cônjuge ou não. Para a maioria da doutrina e da jurisprudência aqui no Brasil, o entendimento que prevalece é que realmente o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do artigo 1790, ele acabou equiparando o cônjuge, o companheiro, para todos os fins e não apenas para a questão da herança. Mas é certo que ainda existem pensamentos contrários, que surgem entre os estudiosos dessa área. Por fim, nós ressaltamos aqui a importância de ser formalizada essa união estável, porque justamente como forma de um planejamento sucessório. Então, se você vive em uma união estável que ainda não é formalizada, ou seja, não tem o registro no cartório, a recomendação é para que sempre isso seja realizado para facilitar o processo de sucessão, porque do contrário não há nenhuma prova pré-constituída de que realmente o casal vivia nessa condição. Então será necessário abrir todo um processo à parte
para que essa união estável seja reconhecida e o companheiro sobrevivente venha a fazer jus à sua parte na herança. Além disso, né, esse processo de reconhecimento de união estável ele permite que seja escolhido o regime de bens, como ocorre no casamento, né, e se não houver nenhum tipo de pacto antinupcial, né, já falamos sobre isso em outras situações, vai prevalecer o regime da comunhão parcial de bens. Então o vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, eu peço para que você se inscreva, né, e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Até a próxima!